Começa agora o programa Explosão Gospel. Todos os domingos, das 14 às 16 horas. Música, teatro, poesia e muito mais. Na sua rádio Boa Nova, com Domingos Bandula. Explosão Gospel. Já estamos em condições para começarmos a nossa conversa. O tema de hoje, reiteiro, vamos falar sobre a expansão. É isso, né? A expansão do Evangelho por meio do teatro. Nós temos aqui no estúdio o nosso grande convidado, Eduardo Song, que é ator. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Painel. Boa tarde, caros ouvintes da rádio Boa Nova, que já é uma marca do Evangelho. Muito obrigado. Então, só temos a agradecer ao convite por estarmos aqui e esperamos passar a mensagem conforme Cristo nos orientar. Ok. Também temos no estúdio o nosso convidado Guedes Garcia, ator e encenador. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, sim, irmão Bandula. Boa tarde, colegas do painel, equipa técnica, a todos os ouvintes. Obrigado. Sinta-se à vontade. A casa, os espanhóis dizem que mi casa é sua casa. Oi, mi casa é sua casa. Ah, mi casa é sua casa. E também temos o nosso queridíssimo Vivaldo Cessar. Ah, se está correto? Está correto, sim. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, irmão Bandula. Obrigado, colegas do painel. Também, muito obrigado pelo convite agora, né? Obrigado. Para nós começar sobre o teatro, né? A expansão do Evangelho por meio do teatro. Começamos com o Dr. Eduardo Song. Antes de dizer que definir o que é teatro, teatro é a arte de representar uma determinada manifestação, ação ou ato. E ela representa-se em diversas formas, pode ser de forma cômica, trágica ou dramática. Naturalmente, ela entra na igreja, ela já surge da igreja, depois sai da igreja, vai para fora, depois a igreja traz de volta, como mecanismo de ajudar em alguns rituais que se fazia na antiga Grécia, não é? Fazia-se uns ritos que chamava-se drama, aqueles rituais. E depois o teatro vai para fora, faz isso, e depois a igreja viu que com o teatro podia bem fazer passar os seus hábitos, os costumes religiosos. Então a igreja tirou de volta das ruas e trouxe dentro da igreja. Mas as ruas assim não pararam de o fazer. E a igreja também não parou. A igreja decidiu pegar e começar a fazer que é para disseminar o evangelho ou a história das igrejas diante dos seus membros, bem como a cultura da própria igreja diante da comunidade religiosa. O teatro evangélico é aquele que traz para o palco, não necessariamente como personagem, mas como presença viva o Senhor Jesus. Como é feito isso, Dr. Guedes? O nosso autor e encenador Guedes. Sim, o teatro, sendo a síntese de representações, no Evangelho torna-se uma ferramenta poderosa porque ela traz a palavra em forma de representações que são, ou seja, que podem impactar a nossas vidas diárias mediante os acontecimentos da vida. O teatro está aí como um mecanismo para levar ao público a reflexão, o despertar da consciência e inspirar mudanças de vidas. E de que forma que deve se preparar um ator evangélico, né?
Isso é a pergunta para o nosso convidado Vivaldo César. Boa. Para um ator evangélico, e como a mensagem, sendo cristão, deve ser mesmo cristocêntrica, no caso, Jesus Cristo é o centro, nós devemos trazer Jesus como centro do ator. Ainda assim, não devemos esquecer, sendo ele um ator, também ele é um cristão. Então, mesmo na arte de representar, ele deve apresentar Cristo. Aqui, dando mais uma abrangência, mesmo em termos do teatro na igreja, nós devemos taxar a mensagem do Evangelho de Cristo para poder então levar à conversão das pessoas. Porque se assim não for, estaremos a veredar por outros caminhos. Então, Cristo é o nosso centro. E para formatar aquele que é um ator, sendo ele um cristão, então devemos apresentar Cristo como modelo padrão, assim como disse o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Só para acrescentar um pouco na palavra do ensinador Guedes, há uma forma, o ator deve ser preparado de forma diferente do que se prepara fora. As diferenças vão ser os mecanismos, os cuidados que o diretor deve ter com a questão contacto e a questão personagem, palavras e ações que não se podem proferir por pessoas seguidoras de Cristo. Então, o teatro evangélico vai ser voltada para transmitir o Evangelho de Cristo às comunidades, à igreja e àquelas que não conhecem a Cristo de verdade. E também fazer com que as outras pessoas sigam Cristo como seu único Salvador. E ali deve ter uma preparação profunda. Antes de qualquer coisa, no ensaio, deve-se ler um versículo bíblico, fazer oração, fazer ensaios, pegar textos bíblicos, torná-los exercícios dentro do próprio trabalho cênico ou trabalho de ensaio e ver a Bíblia como um dos principais normativos para a conduta dentro do grupo e dilimir todo e qualquer comportamento que venha a ser estranho. Porque toda atividade que se torna cultural dentro da igreja está submetida a algumas entradas de outras doutrinas que não são abonatórias para Cristo. Então, o ensinador, o ator, deve despertar no ator essa visão de como interpretar essas coisas. Assim como o corista é facilmente acusado por muitas questões espirituais, então o ator também não deixa de ser. Vai ser o evangelista, vai ser o corpo onde vai cair a mensagem. Se o ator vai interpretar Paulo, o ator deve se preparar devidamente, deve jejuar, procurar fazer esses exercícios que Cristo pede para se poder purificar. O ator evangélico deve ser uma pessoa purificada. Não deve ser qualquer um que vai pegar num texto e vai interpretar a morte de Cristo. Para fazer isso, precisamos estar bem dotados e ter pessoas que nos preparem da melhor forma possível para conseguirmos ter uma visão aberta simplesmente para Cristo. E de que forma é que é feito a seleção dos atores dentro dos grupos evangélicos? Normalmente, a seleção dos atores vai dependendo da entrega e trabalho individual. Nós temos trabalho coletivo e também temos trabalhos individual. Mediante aos ensaios diários de cada ator e mediante o tipo da personagem em obras em que está a se trabalhar, nós trabalhamos o ator em representações, em alguns textos, memorando alguns textos, ou o roteiro do guião em que está a se trabalhar a obra. E quem tiver qualificado, quem mais mostrar entrega na personagem ou na obra que está a se trabalhar, esse ator é que deve representar, no caso de espetáculo ou uma atuação. Imaginemos que ele é um bom
ator, né? É bom ator, mas tem uma conduta totalmente negativa. Será que esta pessoa serve para fazer parte do grupo teatral? Não, não. Claro que não, porque eu tenho dito assim, o ator é muito disciplinado e deve ser muito disciplinado. Além de ser ator e ainda mais sendo cristão, a disciplina deve ser uma conduta primordial para o ator. Porque nos ensaios de teatro, né, nós ensinamos como um ator deve se comportar, porque nós somos espelhos mediante aos outros irmãos e não só mesmo para as pessoas que não frequentam uma igreja. A Univer tem que olhar para nós e tirar o exemplo. Então, qualquer conduta estranha, qualquer conduta negativa que um ator apresenta mediante os ensaios não colabora ou é afastado dos ensaios, damos uma medida, ou tomamos uma medida disciplinar para ele. Sim, sim. Há alguns itens que nós devemos colocar aqui bem patente na igreja. Por exemplo, quando os coristas vão para um ensaio, tem aquilo que é o programa normal dos ensaios na igreja. E o mesmo acontece no teatro. Ele não deixa de ser um corista e não deixa de ser um cristão. Por esse princípio, sendo ele um corista, automaticamente ele tem uma característica como um filho de Deus. E para a entrada como ator na igreja, no evangelho, a seara é grande e há poucos obreiros. Então, chama-se aqueles que tiverem vontade para poder fazer a obra do Senhor. Automaticamente vai sendo moldado. Mas esse processo de moldar é por intermédio da palavra de Deus. E como disse muito bem aqui o nosso irmão Guedes, que também ele deve incorporar aquilo que é a personagem. A incorporação não é apenas só no momento, mas é pelo facto dele ser cristão. Ele vai transmitir o evangelho, vai pregar. Nós no Grunaf temos o lema que é: a nossa missão é pregar o evangelho. Nós não colocamos só o autor, mas como colocamos o evangelho. Desde o momento em que eu começo a contracenar ou a atuar, eu não estou apenas aí a exercer o ato de ator, mas estou como um pregador. Estou transmitindo uma mensagem e a forma que eu vou transmitindo essa mensagem deve ser pura. E eu devo estar bem com Deus. A minha relação com Deus deve estar bem. E é dessa forma que o recrutamento acontece. Vamos selecionar, os irmãos vêm. Antes dele atuar, ele deve ser ensinado a palavra de Deus. Okay. Depois de ser ensinado a palavra de Deus, começa o outro processo, que é o processo de obedecer o guião, algumas técnicas de estar em palco, que é o padrão normal do teatro, quer seja dentro e fora da igreja. A partir dali, com esses princípios, então, conseguimos estar preparados para alavancar o teatro dentro da congregação como fora, mas transmitindo sempre o teatro evangélico. Okay. Deixa eu só aproveitar e atualizar os ouvintes. Nós temos 973 98 49 53. Pode ligar ou enviar mensagem para participar na nossa conversa, na conversa da tarde, né? E para o WhatsApp é 938 70 15 19. Reiteiro, voz e mensagem normal 973 98 49 53. WhatsApp 938 70 15 19. Agora, há um pequeno desafio, porque estamos aqui a falar de teatro, né? E gostar tanto de já lançar um tema para depois representar. Acho que o termo correto é este. Falamos um pouquinho depois, de forma representada, de improviso, sobre a nova criatura. Yeah. Mas vamos ainda continuar. Vamos continuar a nossa conversa. Sim, e quais são. O que eu gostaria de saber? Será que o teatro evangélico, sim, a pergunta é mesmo essa, será que o teatro evangélico tem tido
boas aberturas ou tem tido dificuldade no seu dia a dia para a expansão? Para a expansão do evangelho ou para a expansão ou para a apresentação do teatro em si dentro dos templos religiosos? Sim, sim, sim. Eu gostava de dizer que de um tempo para cá as atuações têm sido poucas. A música, o coro torna-se a montra do evangelho e é muito bom que as igrejas e todas aquelas igrejas cristãs que têm teatro evangélico dentro da sua igreja devem procurar colocar o teatro em cada culto de domingo. Okay. Porque o teatro é a melhor forma para a pessoa aprender. Se nós começarmos a queremos perceber que a representação é a melhor forma de aprender, é só olhar para a novela, como é que está a mexer com a nossa sociedade. E nós, com o teatro, poderemos moldar de forma contrária. Nós podemos trazer o teatro evangélico, mostrando para as pessoas o que é de bom que existe no mundo, que o mundo nos transmite, que não é bom para o cristão. E o que é interessante aproveitarmos com a Bíblia e como podemos interpretar a Bíblia e compreender melhor a Bíblia. Imagino que nós interpretamos a história de Paulo. O cristão andava a ler, ele vai ver o Paulo a ser representado. Ele, quando vê o Paulo, ele percebe melhor, ele vai conseguir contextualizar o Paulo naquela época. Ele estava a ler só o texto. Agora nós estamos a conseguir trazer o Paulo em carne, num corpo, e essa pessoa está a trazer a ideia de Paulo. Então, essa visão que o teatro traz é muito vantajosa para a igreja e permite com que os irmãos percebam da melhor forma possível os problemas também sociais, os problemas que se vive a nível espiritual. Eu posso construir uma história que fala sobre os problemas espirituais e como combater esses problemas a nível da família, a nível de casa, como compreender no lar, compreender a mãe, compreender como o filho deve se comportar em casa. E no teatro evangélico todas essas questões são abordadas. Há necessidade de falarmos desses aspectos e a igreja deve ser o principal alavancador dessas atitudes. E a igreja parou de trazer o teatro de forma mais vigorosa do que antes. Antes as igrejas tinham muitos grupos de teatro e a igreja também enchia. Tínhamos muita gente que ia à igreja porque quer aprender a fazer arte, quer aprender a representar. As técnicas podem ser as mesmas. A diferença está nas limitações, na disciplina. Nem tudo que fazem fora vai se fazer dentro. Okay. E a igreja tem que controlar simplesmente isso e o conteúdo a se transmitir. O conteúdo é diferente. Sim, este conteúdo deve ser trabalhado da melhor forma possível e o ator deve estar preparado da melhor forma possível para poder convencer a sua comunidade de que o que ele está a fazer é errado. Do que ele está a fazer não é abonatório para a sua sociedade. Imaginemos que na igreja nós evangelizamos pessoas que estavam na vida da criminalidade. Convidamos pessoas que até são grandes marginais. Vamos fazer uma peça a falar do evangelho e um irmão que estava perdido dentro da peça está perdido e ele tem que se encontrar. Quando ele vê aquele personagem a se encontrar dentro da peça, aquele criminoso também se encontra. Okay. Ele vai ver aquele sou eu, aquele tá a parecer eu que estou a fazer esse mal. Mas ele se encontrou. Eu vou mudar também. A partir de hoje vou começar a ir na igreja toda hora. Eu não posso passar por aquilo. Os problemas são esses, são aqueles, são... E isso tudo faz um enredo. Então, naturalmente, nós precisamos trazer o teatro mais frequente nas nossas atividades religiosas. Temos alguém em linha. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, caro ouvinte. Boa tarde, estou a ouvir. Conseguem ouvir? Consigo. Armando Angola. É mesmo ele, papá. Como é que vai a saúde e a família, mais velho Armando Angola? A família está boa, a saúde
também está aí, segundo a vontade de Cristo. Ah, Deus seja louvado. Assim mesmo. Hoje conseguiu congregar, hoje foi à igreja. Hoje consegui, graças a Deus. Fiquei um tempozinho apertando serviço, mas já estou há uns 3 domingos a congregar consecutivo, isso já é bom. Ah, ok. Deus seja louvado. Estamos aqui a falar sobre a expansão do evangelho por meio do teatro. Grande tema, papá, grande tema. O teatro, eu me lembro quando comecei a frequentar a igreja ainda de pequeno, já participava em teatros. Lá no Sambila, né? No Sambila, Ok. Sambila é a continuação. Ah, porque ok. É mesmo quando ainda estava numa outra denominação religiosa, Ok. o teatro também já existia. Ok. Estou acompanhando desde o princípio. O teatro é um meio de transmissão do evangelho muito forte. Mas infelizmente, não sei se é por negligência, desconfiança, que hoje nas igrejas, principalmente digo na nossa, o teatro tende a perder um pouco aquela força. Tende a perder aquela força, porque hoje em dia nas paróquias, para você ver um grupo teatral é mais em ocasiões especiais, papá. Tipo em dezembro, culto de Natal. Dezembro, culto de Natal, inaugurações, o aniversário da paróquia, onde aí vais conseguir talvez notar a presença de um grupo teatral. Porque senão mesmo domingos normais, todos os domingos, termos sempre um grupo de teatro. Algumas paróquias têm, mas a maioria não. Isso também é fruto de quê? Porque há servos que ficam com receio de que a paróquia tenha um grupo de teatro, porque há aqueles grupos que depois, em vez de seguir um padrão da doutrina, querem introduzir algumas coisas que depois mancham o próprio objetivo do teatro. E aí ficam com receio de criar esses grupos. Mas seria bom que esses grupos fossem criados como se fosse mesmo, temos os coros nas paróquias, tivesse pessoas ideais, ou o próprio comitê dos coros, monitorizar os grupos teatrais, acompanhar os ensaios, analisar os conteúdos, de formas que o grupo que vai apresentar essas peças não fujam, não é, da doutrina e que realmente possam transmitir a verdadeira essência do teatro evangélico, que é tocar com a alma das pessoas. Ok. Eu há tempos, acho que há um ano atrás, acredito que também muita gente viu, um teatro de um grupo acho que aqui não foi em Angola. Aquele grupo ensinava, não havia assim uma comunicação, como posso dizer, por voz, mas as pessoas podiam entender o objetivo desse grupo ou a mensagem que eles transmitiam, não é? Que era a luta do bem e do mal. Em que um jovem havia a importância, ou seja, havia o espírito do mundo a persegui-lo e ao mesmo tempo havia o espírito de Deus também a tentar resgatá-lo desses espíritos maus. Agora, Então, o teatro é muito importante, às vezes emociona as pessoas Sim. e nos leva à reflexão. Ok. E nós temos aqui 3 convidados. Não tem uma pergunta para os nossos convidados? Vai ser uma pergunta aberta para qualquer um. Sim. O que é que se deve fazer para que os grupos teatrais, principalmente nas paróquias, sejam uma realidade? Essa é a minha primeira pergunta. E acredito que é a última. E acredito que fazem parte de grupos teatrais. Desejo força e que continuem. E que nesse trabalho Deus vai agir. Ok. E quando é que voltará a fazer parte do grupo de teatro? Se houver um grupo lá onde está. Realmente o desejo não falta. Ah, ok. Porque para apresentar um teatro em perfeitas condições requer muito tempo de ensaio. Ok. O tempo mais redobrado de ensaio
Acredito que se eu no coro em uma hora, 2 horas consigo cantar uma canção, no teatro não é a mesma coisa. Ok. No teatro leva mais tempo, mais dedicação. Conforme um dos convidados disse, você tem que procurar forma, se personalizar, não é? Na personagem original, de forma que quando fizeres o teatro, as pessoas estejam a ver, conforme o nosso convidado do painel disse, que as pessoas estejam a ver mesmo Paulo aí no seu teatro. Ok. Então requer tempo, estudo, ler, estudar como é que essa personagem era, de formas que você consiga mesmo transmitir aquilo no teatro. Então requer muito tempo. Ok. Há teatros que podem ficar um ano a ensaiar e só vão ser apresentados no próximo ano. Ok. Agora, saudações vão para... Saudações extensivamente primeiro a minha esposa, Caio Antônio, ao meu caríssimo... o nome dela não vai lá Angola. Vai, ei papai, até papai me perdoa, ela até se estiver a ouvir. Vai. Caio Antônio Angola, papai. Papai me perdoa. Isso dá divórcio. Isso dá divórcio muito grande, papai. Yeah. Mas pronto, ela está a ouvir, vou explicar. Ok. A todos que me conhecem, Simão Luamba, nosso irmão Cosme Dava, mais conhecido Mairineu, e o nosso grande amigo, papai, está ali uma grande teta, nosso grande músico, Fê Miranda. Ei, pai. Estou a ver umas publicações aí. Parece que hoje, dia 21, vai lançar aí uma bomba, papá. Eu não sei se o papai já ouviu, não sei como é que é. Não, estamos atentos. Epa, aonde fugirei? Só ouvi o tema. Papai até nos deixou um cheirinho aí. No Valpneu até parece que vai ser lançado às 21 horas. Enquanto não forem lançados, eu não vou dormir, papá. Ok. Vamos continuar sempre a dar o nosso apoio aos nossos irmãos músicos, fazedores de arte, e também lutando para a expansão deste mesmo evangelho que Cristo nos ensina. Amém, Então, papá. E para terminar, todo mundo que me conhece, não esquecer minha madrinha Maria Angueve, que também é uma cantora, também está a vir bem. Que Deus também continue a trabalhar no seu ministério. E a todos os convidados aí, sucesso. E a pergunta que ficou no ar é qual é o trabalho que temos para que o teatro seja mesmo efetivamente uma realidade em todas as paróquias e em todos os cultos. Tá bem. Obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe. Forte abraço para toda a família Angola, lá no município de Cacoaco. Amém. Pergunta aberta. Boa. Antes de responder a pergunta colocada pelo nosso bem-amado irmão, eu gostaria daqui de reforçar um assunto. A Bíblia no Atos dos Apóstolos diz que devemos chamar pessoas capazes para administrar a igreja. E mesmo para os grupos dá-se a mesma coisa. Muitas das vezes, entrando já na resposta também do nosso amado irmão, é que para o trabalho crescer dentro da igreja, nós não devemos só colocar autores ou ensinadores. Devemos colocar pessoas com boa reputação. Porque, em alguns casos, e os grupos que uns até ainda continuam, permanecem, mas sem grande visibilidade, e outros acabaram por desaparecer, é porque os atores e alguns ensinadores não tinham ou não mantiveram uma boa reputação durante um bom período. Automaticamente, alguns pastores e líderes religiosos começaram a entender que seria muito deturpante colocar teatro sem perceber que tipo de mensagem eles vão transmitir. A verdadeira intenção é termos pessoas com boa reputação, independentemente de ser autor ou encenador, tem de ter uma boa reputação, e estes mesmos grupos, por sua vez, devem ser bem acompanhados. Quando eu digo bem acompanhados, de forma minuciosa, porque existem situações que vai decorrer em detrimento de certas peças e personagens que mancham o próprio Evangelho de Cristo e que
os autores, se calhar veio de uma outra realidade, antes de se converter, ele fazia teatro, mas quando vem para a igreja, esse é um caso que tem acontecido algumas vezes, quando vem para a igreja, pensa que tem de fazer tudo. Pensa que tem que executar tudo, mas na igreja não funciona da mesma forma. E então fere as pessoas. E um outro detalhe, nos cultos, e nós já tivemos, não sei se os meus colegas aqui já passaram por isso, nós já tivemos N vezes situações em que você ensaia durante 6 meses, mas quando tu vais para o culto, és convidado para uma atividade e vocês não atuam. E quando vão para atuar, têm 5 minutos ou 10 minutos e a peça, se calhar, vos dão 5 minutos, mas a peça tens uma desquite de 10 minutos. Nem sequer a metade da mensagem você consegue. Então devemos ter abertura, devemos ter mais espaço em cultos, não só em cultos especiais, para poder então, de forma também a nível do teatro, poder transmitir, não é, a palavra de Deus. E também queria só colaborar com o colega. O comprometimento de cada ator, a responsabilidade individual é muito importante. É muito importante para alavancar o teatro nas igrejas, sem esquecer a inspiração que vem de Deus. Ok, a respeito da questão que foi posta, é muito interessante. Vou só fazer um rebate ao irmão. Gostava só que citasse o nome. Vivaldo. Ao irmão Vivaldo, encenador. Eu gostava muito, eu rebato essa questão que o irmão estava que fez levantar agora, que é uma problemática, não é? O teatro para nós é um meio de evangelho. Sim, eu mesmo. não preciso de pessoas prontas, preciso de pessoas escolhidas para preparar. Nós não precisamos, Deus diz, na Bíblia está que Deus não escolhe, não escolhe, não tira os escolhidos. Deus não escolhe os preparados. Deus simplesmente quer os escolhidos e depois vai capacitá-los. Bom, Deus não capacita os escolhidos, é isso aí. Deus eu estou a criar uma volta, mas a ideia é essa. Não apenas, às vezes a reputação começa a se criar a partir do próprio teatro. O teatro tem ferramentas que podem moldar qualquer indivíduo. Certo. Os jogos teatrais, os jogos dramáticos servem para isso. Então, desde o comportamento, e uma diferença do ensinador do teatro religioso de fora. O teatro religioso tem que falar. O ensinador é pastor. O ensinador tem que ver os seus atores como ovelhas e procurar moldá-las para andarem segundo o caminho que se espera. Agora, quanto à questão posta pelo ouvinte, o que falta é nós nos reinventarmos. Eu não preciso necessariamente de ter um culto para fazer a peça de teatro. Após o culto eu tenho que fazer como Maquembo, posso fazer a cena fora. Pedir autorização apenas. Me autorizem, eu quero apresentar por 10 minutos após o culto. Lá fora vamos fazer uma encenação da vida de Paulo. Lá fora vamos recitar o jogral de Salomão. Ou mesmo do tema que se falou no culto. Sim, vamos falar sobre o tema do culto de hoje. Hoje nós vamos começar a fazer com que se interessem. E depois o pastor também vai falar, esses rapazes fizeram algo interessante. Amanhã vai ser lá dentro. Nós temos que começar a criar nosso próprio espaço a partir das nossas próprias ações. E o teatro nos pede isso. Como fundamentar isso? Nós, como atores, podemos pegar os nossos atores. Vamos na pracinha. Temos a peça, são 10 minutos. Se é necessário uma autorização do mercado, vamos deixar carta. Pastor, nós queremos ir pregar o evangelho por meio de teatro na praça. Vamos fazer o teatro comunitário aí. Você vai fazer vai representar o Paulo, vai representar todos. Quando você representar aquelas pessoas que te assistiram amanhã vão vir na igreja. Certo.
E quando eles vierem na igreja, vão ver mais no final do culto, teatro. E quando mais tarde falarem, não, vai ter mais. Aí você começa agora a criar métodos para preparar os teus atores de forma a ficarem concentrados, cientes da sua missão. Porque se esses rapazes não ficarem cientes da sua missão, podem se perder na vaidade. A vaidade, quando sobe as pessoas, estraga tudo. Porque o ator pode pensar que pelo fato das pessoas lhe estranharem na rua, ele está famoso. Nós podemos sim ser famosos, mas na humildade. Nós podemos ser conhecidos, podemos estar na televisão toda hora, estar nas rádios, falar, mas temos que respeitar primeiro os outros que estão na nossa frente, respeitar quem nos dirige, respeitar o professor, respeitar o próprio pastor e evitar afrontas. Porque também dizer que o teatro desperta muito o cérebro. A capacidade de interpretação de um ator é diferente da capacidade de interpretação de um cantor. O ator tem uma capacidade de interpretar as coisas acima da média. Okay. O pastor, às vezes, levantou só o pano, ele vai entender simbolicamente esse pano que pode vir a significar para ele. O pastor, ao falar, pôs uma tranca na cara, ele pode entender como o pastor está querendo mentir ou está perdido. E há irmãos, quando compreendem isso, comentam isso nos corredores. O pastor, ouvindo isso, vai sentir, esse rapaz está... Não, mas é a dinâmica. O teatro desperta os sentidos da pessoa. Então, há necessidade de termos muito cuidado como trabalharmos e quem vai trabalhar os atores. Porque é necessário que as pessoas estejam a ser preparadas e a ser preparadas a compreender o sistema. O teatro só não está na igreja porque as pessoas da igreja, os pastores, não conhecem bem a função do teatro. Porque se conhecessem, iam preferir que haja teatro porque as igrejas estão a ficar vazias. As igrejas estão a ficar vazias dia após dia. E o teatro pode ser um sistema de trazer solução para um problema. Delimir conflitos dentro da igreja. Mamá fulana discute com a mamá fulana, teu papá fulano fala mal do papá fulano, não sei quem não pode visitar, não sei quem. Papá fulano está doente, pastor está doente, tem contribuição. Quando papá fulano está doente, tem oração. Vamos fazer como? O teu irmão é teu irmão. O irmão não é só o pastor. Todos têm o mesmo valor diante dos olhos de Deus. E esse princípio deve ser transmitido a partir do teatro. E fica mais patente. Olha, como é que eu consigo? Eu consigo fazer isso. Eu trouxe uma ideia no teatro uma vez a falar de como a igreja pode ajudar a sociedade a se construir. A igreja é a maior salvação de uma sociedade. Mas se a igreja saber se posicionar, se a igreja não saber se posicionar, a igreja vai ser a destruição das sociedades. Nós estamos a ver Angola em que estamos. Então, essa é a missão da igreja, é a missão do teatro, fazer esse trabalho dentro da igreja. E a igreja deve permitir que o teatro faça sentido na igreja. A igreja não pode pensar que o teatro é uma afronta, o teatro é uma ajuda, é uma alavanca. Vai ajudar a pessoa a se descobrir profissionalmente. Vamos ter locutores a partir do teatro, vamos ter irmãos obreiros, vamos ter produtores para a igreja, vamos ter técnicos para a igreja. Por meio do teatro nós descobrimos muita coisa. Eu que estou aqui me descobri por meio de teatro. O teatro também liberta, chama pastores para a igreja. O pastor tem que saber fazer teatro, compreender o teatro, não para fingir. Uma das coisas que o teatro religioso não pode permitir é o fingimento. Porque o fingimento é da mentira. O teatro da igreja parte pela verdade e a naturalidade. É sim, é o teatro, não muito realista, mas trazendo a transparência para os templos. O teatro deve ser este. E permita-me só aqui, há um detalhe, mesmo para os atores dentro da igreja. Depois da transmissão do conhecimento da própria palavra, os atores começam a identificar a personagem. Mas nesta personagem, por sua vez, eles começam agora a adquirir a mensagem. Na mensagem, por exemplo, dentro do grupo, você consegue, como encenador, você começa a identificar os dons. Você consegue identificar o chamado dele é para pastor. Porque quando você coloca
quando você tem uma peça e no guião tem uma personagem para pastor, eles são 12 e nos 12 olham-se ou nos 13, olham-se e falam, pastor é ele, é o Antônio. E quando falarem, vamos fazer a personagem da mamã dirigente, e já sabem que a dirigente na personagem é esta pessoa. Automaticamente eu, como encenador, olho assim e começo a dizer, esse chamado dele está ali, o chamado dele está aqui. Então, por sua vez, aqui também queremos dizer, e disse muito bem o nosso amado irmão, que o encenador é um pastor, é um pai. E automaticamente pai deve prestar atenção em todos os detalhes. Mesmo quando é para ir para a igreja para atuar, quando não temos espaço, quando não somos dados espaço para atuar, eu tenho dito sempre assim aos meninos, tá bem, mas até aqui o Senhor ajudou, Ebenezer. A qualquer dia e a qualquer hora vai chegar o momento que nós vamos anunciar a palavra. Mas há aqui um detalhe que eu peguei, e isso é muito bem verdade. Nós, como encenadores e atores também, precisamos de nos reinventar para então massificarmos o evangelho por meio do teatro na igreja. São 15h51. Vou pedir ao nosso grande técnico para meter uma musiquinha. Enquanto vai tocar a música, vamos já combinar o improviso. Vamos a falar com o músico Fê Miranda, residente na província do Ambo. Vamos dar sequência, mas neste momento para representar. Convido todos os ouvintes, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, aqui na minha, sua, nossa rádio Boa Nova, programa Explosão Gospel. Senhoras e senhores, aqui vai a peça Nova Criatura. Gana Jesus, mwene wazela, mokuto ye mainga mami. Mano, desde aquela hora que estou aqui em frente à igreja, ainda não vejo pessoas a passar. Aqui está muito silenciosa. Mas, bom, eu vou continuar a pregar o meu evangelho, porque eu já preguei lá na casa da mamãe Mingota. Ou agora vou para lá mais para frente, na Santa Banquita, pregar o evangelho conforme Cristo nos manda. Na Santa Banquita tem muitos meninos criminosos, marginais de verdade. Se você não perceber, as coisas assim vão estragar. Vão estragar. Nossa comunidade não vai para frente. É verdade, mano Eduardo. Vamos continuar a pregar e a cantar. Para quem ouviu. Mas vamos mesmo desse beco aí. Não podemos sentir medo dele. Parece só azarado. Esse nome que o meu pai me deu mesmo de azarado. Esse nome mesmo é que anda a me acompanhar sempre, juro. Aquele irmão que está aí. Esse jovem, nome de azarado. Jovem, sim. Faz favor, chega aqui. Sim. Boa tarde. Boa tarde, pai. Como te chamas? É o azarado. Azarado, ok. Eu sou o senhor Pedro. Sim, tá bom, Esse pai. é meu irmão, está a andar comigo. Sim, senhor. Nós estamos a pregar a boa nova. Ok. Nós queremos resgatar, ter novas criaturas para o Eu nosso sabia. mundo. Tá vendo? Sabias como? Me chamar de bicho. Não, Eu sou bicho. Calma. Não é bem assim. A Bíblia diz: ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem Mas crê, não seria pessoa, é criatura. Eu sou bicho. Sim, é criatura, porque tu és uma pessoa criada por Deus. Irmão Azarado. Deus criou-te, irmão Azarado. Mas vão me chama filho, não me chama criatura. Irmão Sim. Azarado, já ouviu a falar sobre o Evangelho de Cristo? Jesus. Quem nunca ouviu Jesus no mundo? Ainda bem. Tu já ouviste de Jesus? Como podes dizer que não há criatura? Tu és uma criatura, sim. Ah, mas Jesus também era criatura? Sim, era uma criatura de Deus, a criatura divina, a criatura que representou a imagem de Deus na terra. E ele disse: ninguém vai ao Pai sem passar por mim. E nós estamos aqui, estamos a cumprir o legado do Filho do Pai. E assim nós estamos aqui a te pregar o Evangelho, para ver se você segue conosco
os passos de Jesus. É isso, irmão Zarado. E queremos também, essas horas, por exemplo, irmão Zarado, cuca na mão, essas horas, é complicado, irmão. Todas as coisas me acompanham, com o azar, como o nome, estamos juntos. O irmão Zarado já ouviu falar de Jesus, sim. Sabia que Jesus é a única salvação que nós temos, irmão Zarado? Pronto. Que nós precisamos encontrar Jesus. E com essas cucas na mão, esse tipo de comportamento, calça regrada, cabelo pintado, é complicado, irmão Zarado. Aqui assim vou falar, mas só um azar no meu nome. Vou falar mais Não, coisa. não, mas não podemos culpar aos nomes os azares que temos. O irmão Azarado, o teu nome não está associado ao teu comportamento. Se queres que essa vida mude, os azares param de acontecer na tua vida, deves vir ao templo, deve entregar-se para Jesus Cristo e vais ver que a tua vida pode mudar. Olha, não é que pode, é que vai mudar. Porque a fé move montanha, a fé cura os corações. Irmãos, se quer se ver de novo, lavado, limpo e purificado, siga-nos, por favor. Olha, larga essa cerveja agora mesmo. Larga a lhamba, larga os vícios. A tua luta de grupo Esse que não é costuma azar. fazer aqui. Não é azar, irmão. Azar, isso é outra coisa. Irmão, Estou sentindo mesmo coisa que vocês estão me falando nessa hora. Eu não era assim. Esse meu cabelo que está assim amarelo. ah, é o que é que foi? Esse aqui, meu pai. Eu vou falar com. Irmão, não chore. Não chore, mas Não chore. Ih, meu Deus. Olha, que Deus é o nosso consolo. A Bíblia diz: no mundo passarás por aflições, mas tendes bons ânimos. E é esse bom ânimo que viemos te transmitir. Isso, E para que seja contínuo esse bom ânimo, vem conosco. Despe-se do teu passado, irmão Zarado. Vem Também estou conosco, deitar irmão. mesmo já essa garrafa. Ah, fazes bem, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Vem conosco. Vamos Vou-vos acompanhar. ao templo. Vamos junto, mano. Vamos. Mas assim antes não vamos de irmos- chutar com essa calça não, assim. Nós não com o vamos cabelo. chutar. Ó, primeira coisa, nós não discriminamos. O tempo vai te fazer mudar. O meio em que estás vai te ajudar a mudar. Ok. E ainda mais. Deus diz: aquele que anda no meio do escarnecedor é escarnecedor, mas aquele que anda no meio dos puros é puro. Nós vamos te tornar puro diante de Deus. Exato. Não porque Obrigado, nós meu somos puros, mas porque Deus nos purificou e o mesmo Deus que nos purificou Também vai vai te purificar purificar. você. Muito obrigado, meu irmão. Venha, Muito obrigado. aceita Vamos. Jesus, irmão Zarado, e seja uma nova criatura. Irmão Azarado conhece um louvor. Sei que anda por aí, canta conosco. Não, eu conheço. Qual louvor Vou conhece, lem- irmão? Vou lembrar aí, não. Vou lembrar. Como é que? Outro dia eu estava passando lá de uma igreja a cantar. Jesus me chamou, eu aceitei. Jesus me chamou, eu aceitei. Jesus me chamou, eu Você conhece mesmo essa aceitei. parte? Irmão, te vencemos para Deus. Agora tu és a nossa nova criatura ao reino dos céus. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado você por ter aceitado Jesus. Muito obrigado mesmo, papá. Estou muito agradecido. Obrigado. Obrigado. mesmo. Obrigado, papá. Os aplausos, né? Os Uau, aplausos. bela apresentação. Parabéns, parabéns. Gostei. Ai. Teatro é vida. Eu estive aqui, mas viajando. Muito bom. Estive aqui, fiquei emocionado. Muito bom. Mas há uma questão muito importante. No teatro radiofónico existem técnicas que não acontecem no teatro visual. Por exemplo, nós citamos garrafa, citamos a forma como ele está vestido. Na verdade, no teatro já visual, já no teatro do palco, já não precisamos realçar esses detalhes. Aqui temos que realçar que é para as pessoas terem uma imagem de como é que ele está apresentado, quem ele é, e assim sucessivamente. Ok. As últimas palavras, já estamos na reta final do programa. Mas vou começar com Guedes Garcia. Sim, as minhas últimas palavras eu queria dizer o seguinte. Para fazedores de teatro e não só, devemos ser mais responsáveis, saber a nossa missão que nós temos, Evangelho, resgatar a alma para Cristo, e o comprometimento na arte
para que possamos expandir. Nosso trabalho não é fácil. Vamos continuar a trabalhar e seguir sempre a Cristo. As saudações também, aproveitando. As saudações vai para o grupo em que eu pertenço, Mensageiros de Cristo, para a minha família, a minha esposa, Delfina Fueco, e a todos os meus amigos. Ok. Irmão Vivaldo, as últimas considerações e as saudações também. Boa. Mas antes mesmo, para agradecer, Sim, ainda sim. assim pelo convite, esperar estar aqui N vezes. Sim, sim. Para findar, devemos ainda massificar o teatro a nível das congregações. Precisamos de mais abertura. Deem um espaço para os autores, se assim for, atores no caso, para serem ajudados. Meus abraços, Antonica Manuel Correia, os meus irmãos, meus amigos, minha congregação, meu município que é Viana e extensivo também a todo mundo que me conhece. Obrigado. Ok, eu nunca mandei abraço, eu gosto de mandar, agora vou mandar. Ok. Primeiro a minha mãe, né, Rosita Candela Torres, as minhas irmãs Miriam Torres, Dulcelina Torres, a minha noiva Isabel Ketumba, e também a todos aqueles que acompanham e sabem que eu estou aqui, ao grupo de teatro, ao Charlie Teatro, que vai ter um espetáculo já na LASP, um espetáculo sobre reflexão do cônjuge, dos cônjuges no relacionamento, que é o outro lado da cama. Ok. Dia 6 de outubro. Quem quiser adquirir o ingresso pode ligar para os terminais 926 53 49 87. Ok. É no contacto para reserva. Eu só vou pedir aos irmãos, aos líderes religiosos, que voltem a motivar os jovens para voltar a fazer teatro na igreja, porque muitos jovens desistiram das artes na igreja, especialmente o teatro, porque não há o estímulo, o incentivo. Precisamos de incentivo, precisamos de pastores, de líderes que façam. Nós podemos ajudar com isso, podemos ajudar com aquilo. Vocês só têm que fazer da forma certa. Porque muitas vezes o que faz é mesmo a falta de apoio, a falta de motivação. Quer em casa, as famílias têm que apoiar e motivar. O teatro é um exercício muito pesado para nós atores. É difícil às vezes temos que ler sempre o texto. E para quem queira que roteirizar, eu roteirizo teatro, roteirizo textos de teatro, quer religioso, quer para publicidade, eu roteirizo para os atores atuarem. Então, quem quiser pode entrar em contato com o irmão Bandula. O irmão Bandula vai encaminhar até a mim e eu farei com muito gosto ajudar a fazer roteiro, textos de teatro religioso. E muito obrigado pelo convite à Rádio Boa Nova, irmão Bandula, e ao nosso técnico. Tenho um coração para ti e a todos os ouvintes que eu convidei a ouvirem o programa. Muito obrigado. Tua Pandula, Ngassa Kedila, Tutondele, Ocho. Ok. Irmão Mandela, bem rápido, mas sim, bem já está. rápido. Um abraço ao Infiniquina Mfinique, o poeta, e também aos grunafistas, para não ter problema quando chegar em casa. Ok. Não tem problema. Muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos gratos mesmo pela vossa presença e também tenho toda a certeza que todos os ouvintes hoje, à tarde de hoje, aprendemos muito sobre teatro. E tenho uma dica do dia para todos os ouvintes. É o seguinte: primavera vai e volta sempre, mas a mocidade nunca volta mais. Era uma dica que meu pai falava quando era mais pequeno, então quero partilhar aqui com os ouvintes. Primavera vai e volta sempre, mas a mocidade nunca volta mais. Terminamos mais uma edição do Céu, do Mel, do nosso programa Explosão Gospel, hoje dia 21 de setembro de 2025. Saudações para minha esposa queridíssima Grace Bandula, ao nosso cota, nosso mais velho Vicente da Silva, toda a equipa que acompanhou, que está neste momento com o nosso líder na província de Cabinda. Que estejam bem, que Deus vos ajude, esteja sempre com vocês, até regressar aqui na nossa banda, aqui na nossa bandula, na província de Luanda. A técnica
esteve a cargo do melhor do mundo e de todos os planetas. Acho que isso está correto, né? Massobel Moraes. Gostei. Isso faz bem. A coordenação é de Esmeralda Carvalho. Comandou aqui o microfone de Gina Diame, Domingos Bandula. Começa agora o programa Explosão Gospel. Todos os domingos, das 14 às 16 horas. Música, teatro, poesia e muito mais. Na sua rádio Boa Nova, com Domingos Bandula. Explosão Gospel.